Realidades paralelas. Meu nome é Caio, tenho 29 anos e se você está ouvindo isso, talvez ainda tenha tempo de escapar. Tudo começou há 3 meses, quando a minha amiga Laura desapareceu. Ela era uma jornalista, curiosa, destemida. Estava investigando o sumiço de um rapaz chamado Túlio, que havia evaporado ao sair para comprar cigarros na padaria da esquina. A última imagem dele? Uma câmera de segurança, mostrando ele andando calmamente, até que, de repente, ele simplesmente para e então some, como tivesse sido puxado para trás por alguma coisa invisível. A gravação real? Eu vi. Laura me mostrou, antes de desaparecer. O mais bizarro? No segundo em que ele desaparece, a imagem da câmera dá uma leve oscilada. Uma interferência quase imperceptível, mas presente. Laura achava que isso podia estar relacionado a campos eletromagnéticos. Eu achava que era só uma falha no equipamento, até ela desaparecer da mesma forma. Ela saiu de um café para atender uma ligação. Me disse: "Volto em 2 minutos, Caio. Não atenda números desconhecidos hoje, ok?" Eu ri, achei que era uma brincadeira. Vi ela andando até a calçada. Vi ela atender. E então, ela virou o rosto, olhou direto para mim, como tivesse percebido alguma coisa. O telefone caiu da mão dela. E ela não estava mais ali. Nem o som, nem movimentos bruscos, só o vento balançando as folhas e o telefone virado no chão. Ainda com a chamada ativa. Quando peguei o aparelho, a tela apenas mostrava número desconhecido, chamada encerrada. A partir dali, minha vida virou uma obsessão. Comecei a vasculhar o histórico de Laura, suas anotações, os arquivos criptografados no computador dela. Descobri que ela tinha catalogado 22 desaparecimentos semelhantes na região, todos com padrões parecidos. Primeiro, pessoas sozinhas. Segundo, momentos aparentemente comuns. Terceiro, um objeto deixado para trás. Quarto, pequenos relatos anteriores sobre sensações de ser observado. Quinto, em 4 casos, todos haviam falado em ver uma fresta no ar. Essa foi a palavra que ficou ecoando na minha cabeça. Fresta? Laura deixou um bilhete, escondido na capa de um caderno. As rachaduras estão se abrindo, ao parecer mais densa em lugares. Gravei tudo. Se desaparecer, procure a fresta no beco da rua Alvorada, atrás do mercado. Eu fui até lá à noite. O beco estava estreito, úmido, com paredes sujas e rabiscos de giz que diziam coisas como: "Aqui também se escuta. Não pare de andar." Então eu vi. Era como um rasgo, flutuando no ar. Não maior que uma folha de papel, mas tremia, como se o espaço ao redor estivesse com febre. E por dentro, juro por tudo, eu vi um olho me encarando, congelado. Ouvi uma voz, mas ela não veio de fora. Veio dentro da minha cabeça. "Você não deveria ter visto." Corri, mas mesmo quando cheguei em casa, eu ainda ouvi o som, um zumbido grave, como se uma máquina estivesse ligada em outro cômodo. Só que não havia nada desde então. A fresta apareceu em lugares, em reflexo de vitrine, na tela do meu celular, quando desligo, no espelho do banheiro, sempre pulsando, sempre observando. E agora? Agora eu sinto que estou ficando sem tempo. As luzes piscam quando eu chego perto. Meus olhos estão cheios de desespero. Meus sonhos estão cheios de vozes distorcidas, me chamando. Dizem que Laura ainda está viva, mas todos eles estão, mas em um lugar que não é mais nosso. Talvez eu vá até lá,
Talvez eu tenha que atravessar, mas antes eu preciso terminar esse relato. Se você viu a fresta, não olhe por muito tempo. E pelo amor de tudo, nunca tente tocá-la. Eu levei dias para decidir. A fresta aparecia cada vez mais perto, no reflexo da colher, do café, na janela do ônibus, atrás da porta da geladeira, sempre tremendo, sempre com aquele olho me observando. Às vezes, ele se fechava, como se dormisse, outras vezes, piscava. Mas naquela noite, quando a vi se abrir bem no meio da parede do meu quarto, eu soube. Era agora, ou eu perderia o controle para sempre. Antes de atravessar, deixei este gravador ligado. Fixei no chão com fita, posicionando de frente para a fresta, como Laura teria feito. Se você encontrou isso, significa que talvez eu não tenha voltado. A travessia não foi como imaginei. Não teve luzes brilhantes nem barulhos metálicos. Foi silencioso. Um silêncio tão pesado que doía nos ouvidos. A sensação era de ser sugado para dentro de um tubo gelado sem fim. Meus pés não tocaram mais o chão. Eu não via meu corpo, só flutuava. Então caí. Chão duro, frio, molhado. Abri os olhos. Era o meu quarto, mas não era. Tudo estava invertido, o interruptor de luz do lado errado, as gavetas com etiquetas em línguas que parecia nossa, mas com letras viradas. E havia uma sombra parada no canto. Não se mexia, apenas respirava. Logo, devagar, molhado. Tentei sair. A porta dava para um corredor escuro, e cada passo fazia o chão parecer mais macio, quase vivo. Parecia um lugar feito de pedaços de nossos mundos colados de forma errada, como se alguém tivesse tentado copiar a realidade de cabeça para baixo. Nas ruas havia outros como eu, pessoas que sumiram. Reconheci Túlio, rapaz da padaria. Ele estava mais velho, muito mais, cabelos brancos, olhar vazio. E Laura, sim, ela também estava ali, sentada no chão, encostada num poste, retorcido, que parecia feito de ossos. Ela sorriu quando me viu, mas não parecia feliz. Você atravessou? Ela disse. Não deveria ter atravessado, Caio. Você está viva? A gente pode sair daqui? Tem saída? Ela balançou a cabeça. Aqui é o lado de fora. A gente sempre achou que vivia no mundo real, mas o mundo real é o que está aqui fora. Aquilo onde você vivia era só um reflexo, uma projeção frágil, instável. Fiquei sem ar. Era mentira. Tinha que ser. E as pessoas? Elas estão presas? Algumas estão dormindo, outras esqueceram quem são. Mas as que acordam, como nós, acabam percebendo. Há frestas por onde ainda dá para voltar, mas elas se fecham depressa. E agora, Caio, tem algo nos caçando. Eu ouvi. Atrás de nós, uma massa escura se formava, como uma névoa viva. Dentro dela, braços, rostos que se contorciam. E aquela voz, a que eu ouvia nos meus sonhos. Você cruzou, agora você me pertence. Laura me puxou pela mão e corremos pelas ruas tortas, pelos prédios impossíveis, cheios de escadas que não levavam a lugar nenhum, até que ela parou em frente a uma vitrine quebrada. Ali, é uma fresta. Vai embora, Caio. E você? Eu vou distraí-lo. Não, eu posso te ajudar, eu. Ela me empurrou com força. Não deixe ele ver você por dentro. Antes que eu pudesse responder, fui puxado pela fresta, de volta ao meu quarto. Mas tem algo errado. Tudo parece igual, mas não é. O tempo aqui não passa do mesmo jeito. O relógio do meu pulso gira para o lado contrário.
As palavras nos livros parecem certas, até você lê-las em voz alta. E o pior parte, não vejo meus olhos, vejo os olhos dele. E às vezes eu acordo no chão, em outros lugares, com pessoas que eu não conheço. E sempre, sempre há uma fresta perto. Sempre há alguém me observando dela. Se você está ouvindo isso, fuja das frestas. Elas não são portas, elas são iscas. Eu achei que tinha voltado, que a fresta havia me devolvido ao meu mundo, ainda com cicatrizes. Mas agora eu entendo. Aquilo foi só o começo. Não existe volta, só existe trazer algo junto. Coisas começaram a se infiltrar aqui, pequenos no início, vultos em fotos que tirei sozinho, vozes captadas no gravador, objetos deslocados centímetros do lugar. Mas então vieram os reflexos, trocados, os cheiros de queimado sem fonte visível, os estranhos sorrisos de pessoas na rua que me encaravam por tempo demais e principalmente as frestas. Elas estão se multiplicando no fundo das garrafas, entre rachaduras de parede, no espaço entre dois elevadores, até no branco dos olhos de pessoas que eu amo. Eles não percebem, mas eu vejo. E a Laura estava certa. Eles não querem apenas nos levar. Eles querem se espalhar, colonizar, inverter, substituir. Me tornei um risco. E é por isso que começaram a me caçar. Às vezes eles vêm de dia, disfarçados de vizinhos ou entregadores. Outras vezes de noite, quando o som da cidade morre. E tudo que se ouve é aquele zumbido agudo, como a televisão antiga ligada sem canal. Estática. Eu sei. Eu sinto. Eles estão aqui. Foi numa dessas noites que Laura voltou, não batendo na porta, não dizendo meu nome, mas no espelho. Ela apareceu, do outro lado do reflexo, de cabeça para baixo, olhos pretos, pele quase azul, e disse apenas: o ciclo começa quando você fala com a próxima fresta. Se quiser impedir, tem que encontrar o ponto de reversão. Então perguntei onde era. Ela desapareceu, deixando uma única palavra escrita, com vapor no espelho. Farol. O da Praia Velha? Aquele abandonado há anos? Eu fui. Cheguei à noite, com o vento cortando a pele. Farol sem luz, no escuro. Escadas corroídas, mas havia uma fresta ali, no alto, vibrando. E ao lado dela, uma criança. Não sei dizer se era humana. Estava de costas, cabelos longos e sujos. E, ao se virar, ela sussurrou: você abriu. Agora feche. E colocou algo nas minhas mãos. Uma caixa de madeira, com marcas circulares esculpidas na tampa. Quando abri, tudo ficou branco. Fui lançado para um lugar sem cor, sem chão, sem som. Só vozes, milhares, falando ao mesmo tempo. Caio, 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 você trouxe o outro lado? Agora desfaça. Então vi meu corpo de fora. E o corpo não era mais meu. Algo habitava. Algo que ria com a minha voz. A caixa se fechou sozinha. E quando abri os olhos, eu estava de volta ao farol. Só que as frestas haviam sumido. Por algumas semanas, o mundo apareceu, limpo, silencioso, quase normal. Mas é mentira. Eu sei que é, porque às vezes ainda vejo sombras que não fazem parte de mim. Ouço a caixa ranger, mesmo fechada. E ontem, ao olhar no espelho, Laura estava de volta. Ela sorriu. E atrás dela havia dezenas de outros. Eu não fechei a fresta. Eu apenas a escondi. E o que estava do outro lado? Agora, vive aqui. Desde o episódio no Farol, venho tentando levar uma vida normal. Caminhar, conversar com pessoas, sorrir quando sorriem para mim.
Mas nada é normal quando você começa a perceber que alguns rostos não pertencem mais às pessoas que conhecia. É difícil de explicar. À primeira vista, tudo parece igual, mesmo as vozes, mesmo as roupas, mesmas memórias, mas há uma pausa estranha antes que alguém responda seu nome, um brilho falso nos olhos, um leve atraso no piscar de olhos, como se estivessem usando esses corpos por dentro. Minha mãe, por exemplo, me ligou outro dia e disse: Oi, Caio, como você está? Dessa versão. Fingi não notar. No trabalho, meu chefe me chamou de Carlos. Ele nunca erra meu nome. Quando o corrigi, ele sorriu, mas não com a boca. Foi só com os dentes. E Laura? Bom, ela continua a aparecer no espelho, sempre à noite, sempre com um fundo escuro atrás, onde algo se move. Ela me contou que as frestas são apenas portais menores. Existem portais bem maiores, mais antigos, e um deles está embaixo da cidade. Foi então que comecei a receber bilhetes escritos à mão. Nunca vi quem os entregava. Eles apenas aparecem. Você não está mais sozinho. Nem todos aqui são verdadeiros. Ela sabe que você descobriu. Na terceira noite, achei um bilhete no meu travesseiro. Olhe para as mãos. Fiz isso e percebi algo perturbador. Meus dedos estavam mudando. As digitais não batiam com os meus documentos. As linhas estavam mais profundas, como se tivessem sido desenhadas por outra pessoa. E tinham mais de 5 articulações. Eu já não sou inteiro eu. Comecei a observar os outros, pessoas comuns, na fila do supermercado, no ponto de ônibus. Notei que há padrões. Gente que não pisca por minutos, que anda exatamente no mesmo ritmo todos os dias. E pior, eles me olham, como se estivessem esperando algo, como se soubessem quem eu sou. Fui até o quarto de Laura, a casa da mãe dela. Ainda está como ela deixou. Revirei tudo até achar uma caixa dentro de outra, uma fita cassete. Nela, só uma frase repetida: Os substitutos não sentem frio. Desde então, comecei a andar com um termômetro no bolso. E ontem, desci na minha irmã. Estávamos rindo. Ela me ofereceu café. Quando tirei o termômetro da manga, encostei no pescoço dela, o visor deu 0 graus. E ela sorriu e disse: Isso não é educado, Caio. Corri e tranquei a porta. E agora, enquanto escrevo isso, escuto passos do lado de fora do apartamento. 3 batidas. A mesma frequência a cada meia hora. Eles estão esperando eu abrir. A fresta não pode ser fechada, mas eles ficaram. Estão por toda parte. E a verdade, alguns de nós já fomos substituídos e nem sabemos. A verdade é, talvez eu não tenha sido substituído. Talvez eu sempre tenha sido um deles e só agora percebi. Se você está ouvindo vozes durante essa história, não se preocupe. Elas também se inscreveram no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima história. Tchau!